Delegados da região sul-asiática do Pacífico exploram o legado de Ellen White para reforçar a missão adventista. Escola Sabatina Infantil inicia novo currículo em 2025. Projeto social Good One usa lucros da produção de castanha de caju para combater a pobreza em Gana. A divisão norte-americana se prepara para uma revolução espiritual no Pentecostes 2025. Fique ligado para essas e outras histórias inspiradoras, porque a NN começa agora. Na Austrália, um grupo de delegados da divisão sul-asiática do Pacífico da Igreja Adventista do Sétimo Dia participou de uma jornada diferente. Eles refizeram os passos da pioneira adventista Ellen White. O objetivo do grupo era se conectar com a história dela para então renovar o foco no trabalho missionário. A delegação, composta por 47 pessoas, participou dessa viagem de estudos projetada para destacar as principais contribuições de Ellen White durante seu tempo na Austrália. A viagem incluiu visitas a locais significativos ligados ao trabalho missionário que ela executou, como o Hospital Adventista de Sydney e sua antiga casa, Sunnyside. Através dessas visitas, os participantes refletiram sobre como a visão e o compromisso de Ellen White estabeleceram a base para instituições que continuam a servir comunidades hoje. Eles também aprenderam sobre o trabalho de Ellen, que muitas vezes ocorria apesar de desafios pessoais, incluindo doenças e dificuldades financeiras. A liderança e a resiliência dela eram evidentes enquanto continuava a escrever obras influentes. Essa viagem serviu como mais do que apenas uma reflexão histórica. Foi um lembrete de que o trabalho que Ellen White começou ainda está vivo, inspirando uma nova geração de líderes. E agora um spoiler sobre a Escola Sabatina Infantil. O novo currículo Vivo em Jesus vai ser lançado em janeiro de 2025 e é repleto de histórias bíblicas envolventes, atividades interativas e recursos para pais e professores. Prepare-se para uma jornada empolgante de aprendizado e fé, de acordo com a idade de cada criança. Temos notícias empolgantes. Adotamos um novo currículo de escola sabatina para crianças, Vivo em Jesus, criado pelo Departamento de Escola Sabatina da Associação Geral. Este currículo é único em sua abordagem, focando em equipar e capacitar pais e cuidadores, para que sejam professores e líderes bem-sucedidos, que guiem as crianças em direção a um relacionamento vibrante com Jesus. Mas não para por aí. Um aspecto-chave é o exemplo dado pelos professores, líderes e pais do Vivo em Jesus, que exibem uma paixão e um amor por Jesus, tão alegres que se espalham de criança para criança e além. Você pode imaginar uma forma mais robusta de evangelismo do que o evangelismo de criança para criança? Assim como a Bíblia se torna central em nossas vidas, quando permanecemos em Jesus, a palavra de Deus também forma o coração do currículo Vivo em Jesus. O coração e a fundação. Vivo em Jesus mostra às crianças que as verdades da Bíblia são imutáveis e confiáveis, proporcionando uma base sólida para sua fé florescer e crescer. Marque seu calendário para janeiro de 2025. É quando o novo currículo Baby Steps, projetado para crianças de 0 a 12 meses, será lançado na América do Norte e nas igrejas adventistas do Sétimo Dia. E, ao mesmo tempo, um novo currículo para iniciantes para crianças de 1 a 3 anos será lançado,
Ambos os níveis de idade estão centrados em modelar a adoração em família e a alegria de conhecer, amar e servir a Jesus, e inspirar as crianças a hashtag Diga Sim a Jesus. Eu o convido a se juntar a nós aqui enquanto exploramos os vários componentes e recursos do currículo da Escola Sabatina Infantil Vivo em Jesus. Vamos explorar juntos e ver como Vivos em Jesus transformará os corações de líderes, professores, crianças e famílias. Hoje vamos ver a segunda parte do poderoso testemunho de Papua Nova Guiné. Com resultados sem precedentes na região, vidas têm sido transformadas. Em um dos locais, ninguém respondeu ao chamado para o batismo. À medida que o constrangimento aumentava, um cachorro caminhou pelo corredor, sentou-se na frente da multidão e ficou olhando. Inspirados pela ação inesperada do animal, um grande número de pessoas rapidamente veio para ser batizado. Deus não é incrível? No primeiro sábado, 98.000 pessoas foram batizadas em PNG. Este impulso continuou todos os fins de semana, à medida que as praias eram lotadas por pessoas recém-convertidas que chegavam em massa e declaravam publicamente a sua fé, alcançando um número surpreendente de 330.000 pessoas que entregaram as suas vidas a Jesus. A liderança da Rádio Mundial Adventista foi de helicóptero, fornecido e pago pelo governo de PNG. Quero compartilhar com você uma história em particular que se destaca. Fomos ver o que aconteceu em uma igreja. Esta é uma igreja de Cristo que existe há 22 anos. Essas pessoas ouviram sobre PNG para Cristo. Elas começaram a estudar a mensagem do sábado bíblico. Toda a congregação decidiu se tornar adventista do sétimo dia. Eles dedicaram seu prédio, trocando a placa da igreja de domingo por uma placa de igreja adventista do sétimo dia. Toda a congregação estava pronta para o batismo, mas Stephen, o pastor da igreja, estava um pouco hesitante. O pastor da Rádio Mundial, Robert DeLee, sentiu-se convencido a ficar para ter uma conversa individual com o pastor Stephen. Enquanto isso, toda a sua congregação estava sendo imersa na água. Robert implorou a ele: "O que está te impedindo de ser batizado?" Quando o último membro da congregação saía da água, todos ouviram: "Espere, espere, mais um." Enquanto o pastor Stephen se dirigia para a água. Foi na própria noite de seu batismo que ele fez um vídeo de declaração implorando: Eu apelo a todos os meus colegas pastores dominicais como eu. Precisamos dizer a verdade a todas as nossas igrejas dominicais para que todos possam ser salvos no reino de Deus. A igreja do pastor Stevens foi uma das 16 igrejas de domingo que se tornaram congregações adventistas do sétimo dia apenas naquela área, sem contar em todo o país. Mas isso não é tudo. Vamos dar uma olhada nesta próxima declaração pública, feita por um casal anglicano. Viemos de uma formação anglicana. Meu marido é o presidente da igreja anglicana e eu sou a presidente da igreja anglicana. Quando participamos desta cruzada, Deus realmente tocou nossas vidas. De anglicanos agora nos tornamos guardadores do sábado. Louvado seja o Senhor. Amanhã será um novo dia e uma nova era na nossa vida, porque nós seremos batizados. A primeira fase do PNG para Cristo foi oficialmente concluída. Agora, os esforços de retenção e discipulado foram implementados. O objetivo é garantir que cada alma esteja em solo firme em suas novas crenças adventistas para durar toda a vida. As aulas de retenção começaram no dia seguinte e as igrejas estavam cheias de novos convertidos, prontos para a ação. As crianças agora estão envolvidas nos desbravadores. As mulheres
Formaram grupos de Bíblia e serviços comunitários Dorcas, aprendendo novas habilidades. Cada pessoa batizada está sendo pastoreada, totalmente integrada e ativada em uma igreja adventista do sétimo dia local. Os novos membros estão ardendo por Deus, equipados para compartilhar as poderosas mensagens dos 3 anjos que abraçaram. Raios de luz brilham sobre Papua Nova Guiné. Com o apoio fiel dos doadores, a Rádio Mundial Adventista está ampliando os limites da tecnologia e implementando novas estratégias. A Rádio Mundial Adventista prega o Evangelho em todo o mundo para que o fim chegue rapidamente. Vamos direto para Vanuatu, um arquipélago no sul do Pacífico, onde a única escola adventista do país acaba de celebrar um marco histórico. Escola Secundária Adventista Epauto, localizada em Port Vila, a capital de Vanuatu, comemorou seu aniversário de 20 anos com uma série de atividades, incluindo exposições, desfiles e competições estudantis. Fundada em 2004 com apenas 73 alunos, a escola agora atende 768 alunos, destacando seu impacto crescente na região. Durante o aniversário, uma placa comemorativa foi recebida e o pastor Charlie Jimmy conduziu um culto especial, enfatizando a educação como um ministério. A Escola Adventista Epauto também anunciou planos para novas instalações e um prédio administrativo, financiados por uma campanha de arrecadação de fundos em andamento, para atender à crescente demanda, com foco na educação e no serviço comunitário. Na série Uma Mensagem Especial do pastor Ted Wilson, o presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia para todo o mundo, explora a primeira parte do capítulo 35 do livro O Grande Conflito de Ellen White. O pastor Wilson discute a poderosa influência da Igreja e do Estado durante a Idade Média e o impacto disso nas práticas religiosas. Greetings, friends. Saudações, amigos! Hoje, gostaria de dedicar um momento de gratidão ao Senhor pela liberdade religiosa que muitos de nós experimentamos hoje. Embora existam alguns países onde as pessoas não são livres para seguir suas próprias consciências, muitos outros países, incluindo os Estados Unidos, ainda oferecem liberdade religiosa para todos. No entanto, como a história revela, a liberdade religiosa é um conceito relativamente novo. Durante séculos, Igreja e Estado estavam unidos, com o Estado frequentemente sendo dominado pela Igreja. À medida que temos lido aquele livro maravilhoso, O Grande Conflito, temos visto como a perseguição surge quando o Estado se torna um instrumento para impor os ensinamentos e dogmas da Igreja. Isso foi mais claramente retratado durante o que foi apropriadamente chamado de a Idade das Trevas, quando por mais de 1000 anos a Igreja Católica Romana teve grande poder para impor seus dogmas. Para ganhar mais adeptos durante seus primeiros anos, a Igreja Romana adaptou várias práticas pagãs, incluindo a adoração de imagens e a adoração do sol. À medida que a Igreja continuava crescendo, trabalhou para estabelecer o venerável Dia do Sol, domingo, como o Dia do Senhor, tentando substituir o sábado do sétimo dia da Bíblia. Lemos em O Grande Conflito que editos reais, concílios gerais e ordenanças eclesiásticas, apoiadas pelo poder secular, foram os passos por que a festividade pagã alcançou posição de honra no mundo cristão. O imperador romano Constantino, um convertido nominal ao cristianismo, introduziu a primeira medida pública que impunha a observância do domingo em 321 d.C. Para o episódio completo e outros vídeos que exploram mais a fundo a fé e a história dos adventistas do sétimo dia, visite o nosso canal oficial no YouTube. Imagine um empreendimento onde cada dólar faz a diferença. É exatamente isso que o Good One tem alcançado quando transforma castanhas de caju em um negócio. Ao se associar à Adra,
a iniciativa criou um modelo onde lucros financiam projetos comunitários, salvando vidas e levando esperança. Nesta mão, você tem a Agência de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, baseada na fé que combate a pobreza em mais de 100 países ao redor do mundo. E nesta mão, você tem alguns dos melhores ingredientes que a natureza pode fornecer. Todos naturais, orgânicos e cultivados de forma sustentável. Qual mão você escolhe? Com Good One, você não precisa escolher. Good One já está fazendo parcerias com agricultores e distribuidores em Gana para colher, embalar e vender castanhas de caju, que são obtidas de forma ética e completamente orgânicas. Ao empregar membros da comunidade local para cultivar e produzir algumas das castanhas de caju de mais alta qualidade, estamos proporcionando empregos e oferecendo produtos naturais e deliciosos. Produtos que já estão em alta demanda em vários países ao redor do mundo. E o melhor de tudo, essa alta demanda por castanhas de caju gera lucro. Lucro com um propósito, é claro. A Good One faz parceria com a ADRA para garantir que 100% de toda a receita seja reinvestida em projetos comunitários que salvam vidas. E não são apenas castanhas de caju. O modelo de negócios da Good One é replicável em todo o mundo, como nas Ilhas Salomão, onde o cacau é um produto agrícola próspero. As possibilidades são infinitas. Good One é tudo sobre possibilidade. Imagine como o mundo poderia ser se as empresas fossem mais voltadas para a comunidade e se as agências humanitárias fossem mais autossustentáveis. Essa é a possibilidade de Good One. Pentecostes 2025 é o movimento que incentiva os adventistas do sétimo dia na América do Norte a realizar mais de 3.000 eventos de proclamação ao longo do ano de 2025. Membros e líderes têm sido equipados com ferramentas e recursos para um evangelismo eficaz. Alexander Bryant, presidente da Igreja Adventista na América do Norte, compartilha detalhes da iniciativa e convoca os fiéis a se juntarem a este grande movimento. Esta é uma igreja onde comecei meu ministério pastoral há cerca de 40 anos. Há pouco mais de um ano, esta igreja tinha apenas 5 membros que frequentavam regularmente. Realizamos uma reunião evangelística no ano passado, em agosto, e 19 almas preciosas foram batizadas. Agora, eles têm uma frequência média de cerca de 25 pessoas, e em alguns sábados, mais de 35. Eles planejam fazer parte do Pentecostes 2025. Pentecostes 2025 não é um evento. É uma iniciativa integral que abrange todos os ministérios de Jesus. O Ministério de Compaixão, o Ministério de Ensino e o Ministério de Discipulado de Jesus. No seu cerne, o Pentecostes 2025 é um reconhecimento da nossa necessidade pela chuva serôdia do Espírito Santo. É um compromisso de orar fervorosamente pela efusão dessa chuva serôdia. É um compromisso de se envolver no ministério compassivo de Jesus por meio de atividades comunitárias. É um compromisso de colher os interesses daqueles que estão abertos a conhecer Jesus. É um compromisso de proclamar o Evangelho eterno de Jesus Cristo. É um compromisso de se envolver na discipulação de novos membros. Finalmente, é um compromisso de recomeçar esse ciclo novamente. Estamos desafiando todos os nossos pastores e leigos em todo o território da região norte-americana a realizar coletivamente mais de 3.000 reuniões. Se você nunca realizou uma reunião de proclamação antes, então este é o momento para você. Estamos procurando proclamadores do Evangelho iniciantes e experientes para se envolverem. O Pentecostes começou em um lugar pequeno, não muito diferente deste, e Deus abençoou poderosamente.
Ele realizou milagres incomuns através do poder do Espírito Santo. E hoje pedimos esses mesmos milagres através do seu poder. Let's join together and pray earnestly for the outpouring of the latter rain and commit to proclaiming the everlasting gospel. Vamos nos of unir Jesus e Christ, orar fervorosamente pela efusão da última chuva e nos comprometer a proclamar o Evangelho eterno de Jesus Cristo como nunca fizemos antes, porque estamos pedindo pelo Espírito Santo como nunca fizemos antes. In 2025. Come join us. Vamos ter o Pentecostes novamente em 2025. Come join us. Venha se juntar a nós. Venha se juntar a nós. Em São Petersburgo, Rússia, a ADRA tem ajudado muitas famílias através de um projeto de amor e cuidado com o apoio de voluntários. Vamos descobrir como essa iniciativa está fazendo a diferença na vida de pais e filhos. A ADRA apoia o projeto Mãos Gentis. Esta iniciativa oferece assistência a famílias com crianças, proporcionando alívio aos pais, enquanto os voluntários conduzem atividades divertidas e envolventes com as crianças. Enquanto os voluntários cuidam dos pequenos, os pais têm a chance de descansar, receber informações valiosas sobre saúde e educação, e até mesmo desfrutar de uma sessão de massagem. Este projeto tem sido um verdadeiro apoio para muitas famílias em São Petersburgo, promovendo saúde e bem-estar. Na cidade de Cebu, Filipinas, a Igreja Adventista Chinês-Filipina lançou a campanha Descubra a Sabedoria Antiga, resultando no batismo de 16 novos membros que aceitaram Jesus como seu Salvador. A campanha evangelística atraiu mais de 200 participantes, incluindo entre 70 e 90 convidados não adventistas. Organizada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia Chinês Filipina, o evento teve como objetivo envolver a população chinesa, estimada em 1,35 milhão a 1,5 milhão de pessoas. Ao mesmo tempo, a ação focou também em pessoas de diversas origens. A série de uma semana abordou tópicos como saúde, questões legais e crescimento espiritual. O Dr. Samuel Wang liderou discussões ligando tradições chinesas antigas a Jesus, referido como o Dao chinês. A campanha resultou em 16 batismos, destacando a missão da Igreja de espalhar esperança e o Evangelho para diversos grupos, especialmente na janela 1040. Descubra a jornada inspiradora do casal Lewis e Ella Finster, pioneiros da esperança que introduziram o Evangelho de Jesus nas Filipinas e estabeleceram a primeira igreja adventista no país. Os esforços desse casal ajudou a construir uma comunidade de mais de 1 milhão de adventistas e milhares de igrejas e instituições em todo o país. Filipinas. Lewis e Ella Finster chegaram como missionários pioneiros nas Filipinas em dezembro de 1908. 3 anos depois, eles formaram um grupo que se tornaria a primeira igreja adventista no país. Vindos dos Estados Unidos, Lewis frequentou a Union College. Após a formatura, ele trabalhou nos Estados Unidos, mas não demorou muito para ele e sua esposa sentirem um chamado para servirem no exterior. Eles foram missionários na Austrália e na Tasmânia, antes de serem chamados para as Filipinas. Quando o casal chegou em Manila, não havia adventistas filipinos. Os poucos missionários antes deles trabalharam principalmente com estrangeiros. Apenas J.L. McElhenney havia começado a preparar literatura para os filipinos. Lewis percebeu que precisava aprender a língua local, tagalo, e teve a ajuda de um tradutor da Sociedade Bíblica Americana. O próprio tradutor aprendeu sobre o sábado em um dos folhetos e esteve entre o primeiro grupo de pessoas batizadas em 1911. Lewis plantou a primeira igreja em Santa Ana, um subúrbio de Manila, e logo
jovens adventistas aceitaram o chamado para serem comportores e evangelistas. O trabalho missionário cresceu rápido, e enquanto estiveram nas Filipinas, o casal viu 4 associações e uma união adventista serem estabelecidas. Hoje existem mais de 1.200.000 adventistas nas Filipinas e mais de 7.000 igrejas. Há um adventista do 7º dia para cada 86 pessoas. A estes missionários pioneiros dizemos: Salamá. Espero que você tenha gostado dessa experiência multicultural de notícias da Igreja Adventista do 7º dia em todo o mundo. Presente em mais de 200 países, a denominação busca ser as mãos e os pés de Cristo através de seus membros, líderes, sede administrativa, instituições e ministérios de apoio. Você pode acessar outras boas notícias juntando-se aos canais oficiais da Igreja Adventista do 7º dia no YouTube, Instagram e Facebook, e também do site da ANN, que é adventist.news. Compartilhe a sua jornada de fé e envie pedidos de oração aos nossos canais. A nossa equipe está comprometida em orar por você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Antes de ir, eu deixo as palavras inspiradoras do livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. O texto diz: Seja forte e corajoso. Não tema nem tenha medo deles, pois o Senhor seu Deus, Ele é aquele que vai com você. Ele não o deixará, nem o abandonará. Estude a Bíblia diariamente para descobrir outras promessas maravilhosas de esperança. Se Deus quiser, nós temos um encontro na próxima semana, na próxima edição da ANN. Deus abençoe você e sua família e um abraço.